Wellington Calazans é nosso convidado agora, junta-se também aqui da Hora 10 da noite. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10 mais uma vez. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, e boa noite a você assistindo aqui ao Hora 10 no canal TPA Notícias. É um prazer estar de volta. Wellington, é um prazer também recebê-lo e vamos então começar por olhar aqui para a visita do presidente Joe Biden à Ucrânia. Tudo quanto se esperava é que Joe Biden fosse apenas à Polónia, mas surpreendeu tudo e todos fazendo esta passagem pela Ucrânia. Uma visita que é ou foi surpresa. Que mensagem é que Biden passa desta forma e como é que podemos aqui entender também essa passagem, digamos, às escuras de Biden pela Ucrânia? Exatamente isso. Você escolheu uma expressão melhor, às escuras, né? Porque surpresa é um eufemismo que tenta esconder a completa insegurança da Ucrânia em relação à Rússia. Os norte-americanos confirmaram um boato de redes sociais que foi difundido, inclusive com ressonância do Dmitry Medvedev, de que a equipa da Presidência da República dos Estados Unidos entrou em contato com a Rússia horas antes, informando dessa passagem por Kiev, porque foi uma passagem, né? Antes de ir para a Polônia. Então, o lado ocidental tenta buscar isso como motivação das tropas, como uma demonstração de que existe uma unidade inquebrantável desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, de que Kiev é resistente, de que os soldados são bravos e tudo aquilo que nós já temos ouvido ao longo de 12 meses. Tem alguns, inclusive, que consideram que isso decreta a derrota da Rússia no campo de batalha, coisa que eu acho pouco provável, Dorivaldo. A Rússia, por sua vez, considera que Joe Biden foge dos problemas internos, especialmente a poluição química provocada por um acidente ferroviário em Ohio e que já está causando transtornos para pessoas e animais e também para o ambiente como um todo. Para além disso, Dorivaldo tem aí renovada a promessa de 500 milhões de dólares. Né? Dos 320 tanques prometidos no início deste mês, final do mês passado, apenas 50 estarão disponíveis dentro de 2 meses. Então, muito dinheiro já foi prometido e ninguém entende o que está sendo feito com esse dinheiro. Muita arma já foi prometida e ninguém está entendendo onde andam essas armas, né, Dorivaldo? Já que a situação não é de Putin escondido no booking com o Volodymyr Zelensky fazendo a festa no Kremlin. É exatamente o oposto. É o presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência do planeta, escondendo o que vai chegar na capital Kiev. É uma situação constrangedora. Certo. Eu, no lugar do povo americano, estaria questionando até que ponto eles estão seguros. Se o presidente da República do seu país precisa se esconder por detrás de eufemismos, de viagem surpresa. Imagina você aí o que a oposição em Angola falaria se o presidente de Angola fosse fazer uma viagem surpresa para o Congo, não é? Seria um inferno na vida do presidente angolano. Então, a mesma coisa deveria ser se a imprensa ocidental tivesse o mínimo de compromisso com a informação e com a análise, mas não tem. Continua, insiste em dizer que a Rússia está perdendo a guerra, quando nesse momento sequer munição para as armas prometidas os ucranianos possuem, sequer soldados suficientes para o uso de tantas armas prometidas eles teriam. Então, Dorivaldo, a guerra vai se estender, porque essa visita do Biden teve esse objetivo, estender a guerra, continuar tensionando. Mas quem sofre com isso? Os pobres coitados dos ucranianos que não pediram isso e que, se no início encontraram alguma adesão, empatia e outros gestos nobres, agora passam a ser vistos em diferentes países, inclusive aqui na Suécia, como um peso, como uma preocupação, como mais uma boca para comer, vamos falar assim, para que
o público generalista, vamos falar assim, possa entender o que eu tento dizer. Então, continuamos, Dorivaldo. Eu vou permitir que você... Não, continue, Wellington. Esteja à vontade para concluir. É importante dizer que esteja à vontade. Tudo isso que está acontecendo, começou não no dia 24 de fevereiro do ano passado, mas no descumprimento dos acordos de Minsk. 8.500 pessoas, pelo menos, morreram, e isso sem falar de mais de 14 mil que tiveram graves lesões corporais e penam até hoje pela sobrevivência. Então, Dorivaldo, é muita hipocrisia falar de aniversário de uma ação militar quando não há nada a ser comemorado. É muita hipocrisia também falar sobre uma ofensiva de primavera, como se isso tivesse nos planos russos. Eu, desde o início, falei, os russos não irão atacar a Ucrânia, só irão fazê-lo se as ameaças forem comprovadas pela inteligência russa, eles irão agir preventivamente. E assim aconteceu. E tenho convicção de que a Rússia, longe de estar sofrendo as consequências de sanções, que já estão na 10ª rodada de sanções, segue com uma construção muito interessante por uma outra parte do planeta que não está mais disposta a ser submetida a esse tipo de intervenção através do SWIFT, né, do dólar e de outras sanções que são aplicadas. Portanto, se há um perdedor até aqui, esse perdedor, para além do povo ucraniano, é o povo ocidental. Certo. Agora, Wellington, Biden vai discursar amanhã na Polónia e Putin fará um discurso também. E ambos vão discursar 2 dias antes de se assinalar, então, este, digamos, primeiro aniversário, se é que assim podemos caracterizá-lo. Já disse que não será a expressão mais adequada para o contexto, por não ser um momento propriamente de celebração como tal, mas vão ambos fazer isto 2 dias antes desta celebração do primeiro aniversário desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Exatamente. A única certeza que a gente vai poder comemorar, mas não com alegria também, com muitos, a morte do jornalismo, né? Porque no dia 24 de fevereiro do ano passado mataram lá na Ucrânia o jornalismo e passou a ser substituído por uma máquina de propaganda que tem promovido todas essas distorções que poucas pessoas têm acesso. Felizmente, canais como este aqui, o canal de notícias aqui da TPA, permite, né? Alguns permitem, como esse canal, que esse tipo de debate seja promovido sobre o tema. No mais, é apenas uma agenda escrita previamente e é uma leitura de press release. Então, eu posso dizer que o dia 24 de fevereiro é a missa de 1 ano de morte do jornalismo na cobertura desse evento trágico. O discurso de Vladimir Putin será de incentivar as suas tropas, anunciar conquistas muito interessantes, que agora já passam a ser desprezadas, ali naquela região próxima de Donbass, e também ele vai dizer ao povo russo, especialmente, e ao mundo, que a Rússia está preparada para uma guerra prolongada e vai fazer uma retrospectiva do que promoveu toda essa instabilidade. Por sua vez, o Joe Biden vai criminalizar a Rússia, vai fazer aquela propaganda que já conhecida, vai falar que a Rússia está praticando terrorismo, não vai citar aqui Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, nada disso foi terrorismo, mas aí o que está acontecendo na Ucrânia é terrorismo. E vai falar também que a NATO está mais do que nunca unida e jamais irá abandonar a Ucrânia. Então, esse será, assim, o sumo do discurso de cada um. Não é preciso acompanhar, perder a sua noite, Dorivaldo. Pode ficar tranquilo. Você acordar, vai estar isso escrito aí, porque é o que eles têm para falar. Enquanto isso, jovens estão morrendo no campo de batalha, especialmente os ucranianos. A proporção, segundo um militar que se respeita lá dos Estados Unidos, é de 25 para 1. Para cada 25 ucranianos, um russo. Então, é uma conta realmente terrível para os russos. Não há nada a ser celebrado.
Agora, é curioso também saber, Wellington, que enquanto o Biden está a visitar a Ucrânia neste momento, o principal diplomata da China vai à Rússia. Wang Yi deverá chegar a Moscovo ainda esta semana como parte de uma turnê que vai realizar durante 8 dias pela Europa, sendo a Rússia um destes destinos privilegiados. A China sabe, eu tenho falado muito isso aqui no programa Hora 10 e também lá no Conexão Angola, onde faço parte daquele grupo de análise, a China sabe que se a Rússia perder essa guerra, a próxima a ser atacada será ela. Então, por mais que falem sobre sanções à China e etc., isso iria causar um colapso completo na economia e, neste momento, o mundo não estaria preparado. Então, a China sabe exatamente do poder que tem. Portanto, a China, nessa visita, ela consolida essa parceria com a Rússia e diz ao mundo, se mexer com a Rússia, está mexendo com a China. Esse é o recado. Não há outro recado a ser interpretado, porque nunca é demais lembrar, Dorivaldo, que há 4 dias houve um encontro entre o líder da diplomacia chinesa e o líder da diplomacia dos Estados Unidos da América, e essa visita à Rússia vai na contramão daquilo que foi pedido pelos Estados Unidos aos chineses. Eles pediram afastamento e pediram não apoio. Essa visita é um apoio, sobretudo moral, é um apoio, sobretudo, de autoestima para o povo russo, não é? Que de alguma forma ficou arranhada a autoestima com a visita de Joe Biden, apesar de ser no estilo fuga, né? Lá na Ucrânia hoje, mas essa visita da China, uma das grandes potências do planeta, ela tem um recado muito duro para os Estados Unidos e para os outros países que dependem demais da produção chinesa. Wellington, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10, edição da noite. Nós vamos querer contar consigo seguramente em próximas oportunidades. Amanhã haverá estes 2 discursos e nós seguramente vamos voltar para olhar não apenas para estes assuntos, mas para outros que de certeza se vão configurar importantes para as nossas habituais abordagens aqui, mas teríamos todo o gosto em contar consigo amanhã também. Um pedido desse, assim, diante do público, se eu negar, eu serei ingrato, já está confirmado. Uma boa noite para você. Boa noite, Wellington. Até amanhã, então. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Grande abraço.